traz a imagem. Neste momento, acabou de ser conduzido um dos presos, foi colocado dentro da viatura. Delegado Charles Pessoa está trazendo as primeiras informações. Estou com você, Denis. Mas não se exemplou. Pelo contrário, continuou interagindo tanto com a facção criminosa, como também praticando outros crimes. E como a gente já tem conhecimento, já falei várias vezes, e é uma diretriz da própria Secretaria, em uma ação integrada com a própria inteligência, da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Civil e do próprio sistema penitenciário, nós temos um monitoramento permanente. Então, esses indivíduos que são investigados, presos nessas operações, são encaminhados ao sistema penitenciário. Nós temos uma interação com a própria Diretoria de Inteligência da Secretaria de Justiça, e a gente monitora esses indivíduos, inclusive quando eles estão custodiados lá dentro do sistema. Quando eles são colocados em liberdades, se eles voltarem a delinquir, a gente já tem um monitoramento e um acompanhamento permanente. Então isso torna realmente mais eficiente, eficaz esse nosso trabalho, que a gente consegue apresentar um resultado, inclusive um resultado de uma forma ainda mais acelerada, graças a esse trabalho de integração e de inteligência e principalmente um planejamento estratégico muito bem elaborado por parte da Secretaria de Segurança Pública. Delegado, um ponto muito importante que eu gostaria de voltar com o senhor, que o senhor falou. Helder, a gente já voltou ao vivo aqui com o Bom Dia Meu Norte com informações relacionadas a essa operação, né? A gente vai trazer informações agora sobre essa ação, né, dessa organização criminosa aqui na região da Zona Leste da capital. Vamos ouvir. Esses indivíduos têm uma rivalidade entre eles, né? O indivíduo que é vinculado a uma facção criminosa Bondes 40, ele tem uma certa rivalidade com indivíduos que têm relação com o PCC. Então nós conseguimos coletar algumas informações que, em razão dessa rivalidade, existia algumas pretensões por parte desses criminosos. Então nós antecipamos essas nossas ações de um monitoramento que já vinha sendo desenvolvido há algum tempo. Nós já estávamos, inclusive, com essas medidas cautelares em mãos. Isso faz parte de todo o planejamento do próprio Draco, né? Se você abrir as gavetas dos gabinetes lá do Draco, com certeza você vai se deparar com inúmeras operações prontas para serem deflagradas. E quando a gente identifica um eventual ali foco de alguma situação que possa causar algum risco para a sociedade, a gente já se antecipa justamente para proporcionar e contribuir ainda mais com mais segurança. Nosso propósito é muito maior, é proteger as famílias de bem do nosso Estado. E quando a gente se depara com a fragilidade de uma legislação, onde a gente prende um criminoso, com pouco tempo ele já está em liberdade, e volta a ressaltar em razão de uma fragilidade da legislação brasileira, mas isso não desmotiva os policiais do Estado do Piauí. Pelo contrário, a gente sabe que nós estamos desenvolvendo o trabalho com eficiência, desenvolvendo o nosso papel, que é justamente investigar e prender, encaminhar o sistema penitenciário. Se a legislação dá essa oportunidade desses indivíduos voltarem ao convívio social, o nosso papel é continuar monitorando e, se eles voltarem a delinquir, novamente encaminhá-los às cadeias, às unidades prisionais do Estado do Piauí. Delegado, já atuava nessa região? Vamos ouvir agora, Helder, com relação à questão da atuação do Nego Ed aqui nessa região da Zona Leste. Ele já atuava aqui nessa região. Ele tinha uma certa interação, ele foi preso em 2024, voltou a delinquir e agora 2025, ainda no decorrer do ano. E volta a ressaltar, ainda falta alguns dias ainda para o final do ano. Então, ainda temos muito gás, muita disponibilidade para prender muitos criminosos. Então, se você tem envolvimento com facção criminosa, seja aqui em Teresina, no norte ou sul do estado, pode configurar os seus despertadores, que nós temos uma série de operações para serem deflagradas ainda no decorrer desse ano. Delegado, 3 prisões e 9 medidas ao todo, né, que foram 6 buscas e 3 prisões efetivadas. Delegado, recentemente nós acompanhamos diversas operações da polícia em que acabaram mirando aí, por exemplo, o Neto Camelo, né, que seria um indivíduo que teria participação ali na parte de cima desse organograma dessas organizações criminosas, em especial do Bonde dos 40. Qual seria o papel aí do Nego Ed nesse organograma e o que ele relatou para vocês no momento em que o senhor indagava dentro da residência? Pronto, relacionado ao Neto Camelo, realmente um indivíduo que tem um certo destaque dentro da organização criminosa. Os 3 irmãos, ele e os outros 2 irmãos, foram presos diversas vezes, inclusive em ações coordenadas pelo Draco. Só para vocês terem ideia, o Neto Camelo, ele tem relação com a Vila da Guimamasa e tinha uma relação direta com aquela situação onde servidores do SAMU foram vítimas ainda em 2023 e prontamente foi dada uma resposta por parte da Secretaria de Segurança Pública. Ele estava no sistema penitenciário do Maranhão, conseguiu um alvará de soltura, mas quando ele voltou para o Piauí, ele voltou a delinquir. Então, quando ele estava com 15 dias no convívio social, já estava atuando na própria organização criminosa também com o tráfico de drogas, nós representamos por uma medida cautelar. Inclusive, esse mandado de prisão que estava em aberto era de uma investigação lá do próprio Draco, né? O Nego Ed, ele, claro que ele não tem o mesmo nível de hierarquia do Neto Camelo. O Neto Camelo é um dos principais líderes do Bonde 40 aqui
na região do Piauí, inclusive com uma interação com o próprio estado do Maranhão. Mas a nível local aqui de satélite, aí sim ele tem uma hierarquia dentro dessa estrutura aqui a nível de bairro, né? Mas o Neto Camelo já é uma hierarquia a nível estadual, inclusive com uma interação com o próprio estado do Maranhão. Que o Nego Ed acabou relatando para o senhor dentro da residência, né? Se ele teria de fato esse papel de liderança aqui nessa região do Grande Satélite? Ele alegou nesse momento aqui que depois da última prisão ele estava um pouco afastado, mas a gente sabe que não é certeza. E segundo ele, já esperava uma visita do Draco a qualquer hora, então isso é interessante, isso realmente demonstra a eficiência desse trabalho. Ele diz que acompanha o trabalho da segurança pública e a qualquer hora ele já esperava. É tanto que a residência dele é essa daqui, mas ele dormiu na residência aqui da frente. Entendeu? Onde a polícia cumpriu, o Canil fez um levantamento, né? Ele foi preso na residência aqui da frente, mas a residência dele é essa. Mas, como ele imaginava que poderia receber uma visita da segurança pública a qualquer hora, ele estava, por uma estratégia dele, dormindo na residência da frente. Mas quando a gente atua com inteligência e integração, não há espaço e nem oportunidade para esses criminosos terem êxito. A gente lembra que no começo do ano, delegado, nós tivemos uma... de um familiar, na verdade, de um familiar, mas ele estava dormindo aí porque, segundo ele, imaginava que ia receber uma visita do Draco a qualquer hora. Mas não teve êxito para ele, teve êxito para a gente. No começo do ano a gente teve uma série, principalmente no mês de julho, né? Teve assassinato daquele garoto Francisco Kennedy, que estava indo para casa relatar informações que a namorada estava grávida, que ocorreu justamente nessa região. O Nego Edi, ele teria participação nessas ordens de homicídios que ocorreram entre membros de facções rivais? Ele é investigado por algumas situações. Relacionado a essa situação aí, a gente não tem dados que ele tenha relação com esse fato criminoso. Obrigado, delegado. Tá aí as informações dessa operação agora há pouco, né? A gente viu agora há pouco o Canil adentrando aqui nessa outra residência, né? Que seria uma residência onde o Nego Ed estava dormindo, né? Como o delegado relatou aqui para a nossa equipe de reportagem. Então, nesse exato momento, os policiais agora se preparam para sair desse endereço localizado aqui na região da zona leste da capital. A gente também já vai sair também desse ponto, Helder, porque há toda uma preocupação feita do trabalho da polícia aqui nessa região, até porque alguns familiares podem acabar tendo aí uma reação com relação a esse trabalho da polícia, mas a gente vai continuar trazendo informações. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações atualizadas sobre os outros mandados, viu, Helder? Porque, como o delegado relatou, pelo menos 3 pessoas foram presas, além o Nego Edi, mais outras 2 pessoas, e a gente vai trazer informações atualizadas aqui no Bom Dia Meio Norte ao longo da programação. Helder. Obrigado, Denis Constantino, pelas informações. Ao lado esquerdo, pode encher a tela com o Jair Fran Castro. No lado esquerdo, a imagem ao vivo do nosso cinegrafista. No lado direito, você está vendo a imagem recuperada, momento em que este homem é então conduzido para a viatura da polícia, para daqui a pouquinho seguir até a sede do Draco. Eu volto em instantes com você, Denis Constantino, prioridade máxima, jornalismo ao vivo, a Meio Norte.